la conhece como a mulher de Lenin, mas está bem como elas a apresentaram, porque la apresentaram como, digamos, como Krupskaya, porque foi fundamental em toda a parte de educação. Sí. Vocês imaginem lo que é mudar as instituições, digamos, escolares da Rússia zarista e transformar em socialista. E a que levava para frente isso era Krupskaya, ¿no? Entonces realmente foi revolucionário mesmo. Cada revolucionária dessa dava um mini curso, né? Claro. A Natália Sedova, que era responsável pela questão dos museus, da vida pública, né? Também trabalhou nas legislações da educação também, mas cada revolucionária dessa ali daria pra gente passar uma tarde aqui. Sedova era a companheira de Trotsky? A companheira de Trotsky, exatamente. Então sempre a gente tá associando aos homens. Cleiton. Eu só ia comentar que Como Combater o Fascismo é um livro da Clara Zetkin, que também é outra revolucionária, e também tem umas passagens do Trotsky, o Trotsky fazendo... Inclusive o Trotsky tem um texto, né, Tira as Mãos de Rosa, né? Uma polêmica aí com a questão do stalinismo, mas sobre a Clara Zetkin, que é outra grande revolucionária, ela ia bater de frente lá com os nazistas no parlamento e era assim, tipo, recebia altos... enfim, só não chamava a mãe dela de santo, né? Como a gente diz por aqui. Mas ia lá e batia de frente mesmo, inclusive com a própria ala da social-democracia, né? Sim, onde a gente destacou isso. A misoginia no interior da social-democracia era terrível, gritante. Então não é fácil, não é da noite para o dia que você muda. Agora, os eventos da Revolução Russa buscaram de maneira assim arrasadora e rápida transformar essas instituições da velha ordem e instituir justamente isso para dar margem, né, aos direitos das mulheres nesse novo Estado operário. Pensando isso em 1917, né? Em 1917. A gente ainda continua discutindo hoje direito ao aborto, facilidade do divórcio, porque se a gente pensar na própria legislação brasileira não é fácil também. Nem o divórcio, muito menos a garantia da pensão alimentícia, no caso. Apesar de ser a lei que é mais, digamos assim, executada no sentido de prisão, a que é menos discutida em si, porque se a gente for pensar hoje a questão da pensão alimentícia, ela não se executa realmente, né? Quem é mãe solo deve saber, eu acompanhei alguns casos, enfim, que a pensão alimentícia não é uma questão fácil de se conseguir. Apesar de ser executada a prisão, como algumas pessoas gostam de, né, que é a única lei que funciona. Que é a única lei que funciona, ela não é realmente executada da forma que deveria. Então, pensando em toda essa experiência da Revolução Russa, o que a gente pode tirar de lição para pensar o que vem depois, né? O que a gente pode utilizar agora. Como a gente está com essa discussão tão grande sobre o trabalho doméstico, com essa discussão tão grande sobre o direito da mulher, voltar a falar sobre a Revolução Russa, sobre as experiências dessas mulheres e sobre o avanço de direitos, é também pensar em estratégias para como prosseguir a partir de agora, o que levar e o que não levar, né? Então, por isso a gente escolheu muito para falar hoje sobre isso, já que ontem a gente discutiu mais ou menos os conceitos-chave de como pensar essa situação da mulher e principalmente como pensar a situação da mulher proletária. Outra coisa importante é a gente pensar digamos assim, os aspectos funcionais importantes desse evento que servem também, né, que somam como lição para hoje. Bom, as mulheres tinham um alto nível de organização, um alto. Não é que num dia as mulheres acordaram e decidiram puxar a revolução, porque tem um evento, né, no evento que a Ariane narrou aqui, as proletárias da indústria têxtil foi quem tomaram a dianteira, tomaram a frente e a revolução começou ali. Mas elas tinham um nível de organização absurdo anterior a isso. Embora Lenin estivesse no exílio, foram as revolucionárias que tiveram o cuidado, né, e foi muito importante a participação delas, de aderirem às teses de Abril de Lenin,
de fazerem valer, porque quando Lenin retorna e encontra o movimento de mulheres, inclusive a Krupskaya também estava em exílio, e ela diz nas obras dela que quando ela retorna, ela não começou do zero. Ela não volta do exílio para fazer a revolução do zero. As mulheres estavam lá, prontas, na linha de frente, puxando as greves, levantando a insígnia de redução da jornada de trabalho, né? E não só, incitando os bolcheviques a avançar, justamente baseado nas teses de Abril, né? Nas discussões que eram travadas no interior das organizações femininas e do interior do partido, nas teses de Abril. Isso é muito importante. Nas teses de Abril com o Lenin, que ele levanta o todo poder aos sovietes, e é justamente impulsionadas por pelas teses de Abril de Lenin, por essa insígnia, que as mulheres vão organizar em maio o levante pela jornada de trabalho de 8 horas e também pelo voto feminino na época. Exatamente. E aí, pensar que hoje a gente tem um movimento internacional de mulheres, né? Mas é um movimento extremamente, como eu disse no início, plural, e que nos falta uma organização a nível internacional, né? A gente, inclusive, vive uma crise no sentido de pensar como a possibilidade, uma série de questionamentos sobre a organização de maneira internacional conectada da luta das mulheres, né? E aí a influência das vertentes pós-modernas, a influência do feminismo liberal no movimento, que tenta cada vez, inclusive das vertentes autonomistas, né? Que defendem a bandeira de que é possível fazer um movimento ausente da luta de classes, né? De que quanto mais fragmentado, na verdade isso não é nada novo, né? Tá lá em Laclau e Chanteloup, né? Que retiram o aspecto da luta de classe, retiram a classe como aspecto importante, né? E aí muito do movimento feminista fragmentado que a gente vê hoje, do movimento internacional, embora a força seja veementemente importante, ele se dissipa e se perde, e se deixa levar pelas ondas das crises, das negociações dos governos, dos estados constituídos, né? A gente tem bandeiras do movimento feminista cooptadas pela própria direita, né? Ou cooptadas também à esquerda para serem rifadas, como eu disse, esses direitos, para serem rifados dentro das negociações de determinados governos. Então é muito importante esse exemplo também da Organização Internacional de Mulheres. Uma pergunta, na verdade. Boa tarde. Né? Boa tarde. Giovana. Vocês estão trazendo aí algumas autoras, né? Mas eu queria saber sobre essa questão da Revolução Russa em si, se teria algum texto específico que traga mais essa parte conteudista, né, histórica, ou se é um compilado de vários textos. A história da Revolução Russa de Trotsky, né? O próprio Mulher, Estado e Revolução, de Goldman, ela vai falar muito sobre a questão da mulher e colocar a mulher como central, mas ela também faz um resgate histórico sobre as discussões dos socialistas utópicos, sobre as discussões de mencheviques e bolcheviques, sobre tudo que estava acontecendo na Rússia naquela época e como isso decorre e desemboca na Revolução. Faz esse olhar a partir dos movimentos das mulheres? Não somente. Ela faz um resgate histórico também. Agora, só que há uma centralidade no papel da mulher, porque como a gente já tinha colocado aqui, esse levante das mulheres no conhecido 8 de março, mas na época do calendário, não é o 8 de março, desemboca na Revolução de Outubro também. Então elas são um papel essencial nesse sentido. Mas uma narrativa assim espetacular, eu acho que a obra do Trotsky, Sim. História... somente. Mas a capacidade do cara de narrar, eu acho apaixonante, e assim, a capacidade, a narrativa literária, né? Ele tinha um apelido, La né? Pena. A Pena, A Pena. Exatamente. Pra escrever. Justamente porque escrevia muito bem, né? Exatamente. Mais alguma questão sobre isso, sobre esse aspecto? E aí a gente fica se perguntando, sim, mas por que não foi adiante, né? O que é que aconteceu nesse processo, como todo processo, né? No meio do caminho havia uma pedra, né?
E é muito importante a gente entender que Lenin não foi eterno, né? Inclusive vários debates no interior do partido também, Rosa e Lenin, Várias polêmicas. as várias polêmicas, mas é muito importante entender que com a morte de Lenin, né, em 1924, 1923 ele já estava bastante debilitado, mas em 1924 Lenin morre, e aí começa um processo dificultoso e espinhoso que nos lega, inclusive, lega a todo o movimento feminista, ao marxismo, lega uma herança pesada, que é a ascensão de Stalin ao poder. Né? 1927, Mancha o que a gente chama de comunismo. mancha o que chama de comunismo, e é importante a gente delimitar com fatos históricos, né, para não ficar só na guerra de acusações, mas a partir de 1927, com a expulsão da oposição de esquerda, né, por Stalin, começa um processo de degeneração do que foi o Estado operário até então. Né? Todo esse processo revolucionário aqui começa a degringolar, e do ponto de vista da luta das mulheres e das conquistas que foram empreendidas, como a Ariane colocou aqui algumas, do ponto de vista da legislação, a gente pode dizer que houve uma reversão ideológica a partir da ascensão de Stalin. E é bom que se diga, o marxismo não é stalinismo, porque a própria academia confunde bastante isso, né? E 90% do que a gente escuta em sala de aula, por exemplo, de crítica ao marxismo, são resultados, na verdade, do stalinismo. Então é muito importante a gente fazer essa diferenciação, travar essa diferenciação aí para entender então o que seria essa reversão ideológica. Porque a gente começa a ver, a partir da ascensão de Stalin, algumas insígnias, algumas discussões no interior do Estado operário, como por exemplo a defesa da família socialista. Parece que a gente está vendo século XXI, né? A partir de 1936, aí definitivamente o aborto que havia sido legalizado na Rússia anteriormente, em 1936 ele passa a ser criminalizado. Tem toda uma discussão, de 27 até 36, toda uma discussão sobre o papel do aborto, na diminuição, os argumentos são esses, na diminuição das taxas populacionais da Rússia, de que as mulheres faziam aborto, na verdade, porque o Estado era um Estado miserável, mas com o desenvolvimento das forças produtivas, as mulheres não precisariam mais de uma lei para libertar ou para legalizar o aborto, até que em 1936 o aborto é criminalizado. Também a gente tem uma dificuldade na questão do divórcio, justamente por conta das teses de defesa da família socialista, das discussões em torno disso. E aí o direito ao divórcio que foi conseguido anteriormente vai por água abaixo agora. E a ideia de amor livre, que começa a ser discutido no interior do partido como uma degeneração pequeno-burguesa, né? Que não serviria para nada, que a ideia de discutir, como a gente colocou aqui, o que era a tese do amor livre, né? O que era a ideia do amor livre, precisava ser uma, entre aspas, conquista, mas precisava ser retirado porque não tinha nada a ver com as discussões que importavam ao partido da classe trabalhadora, ao Estado operário daquele momento. Então, a gente precisa lembrar que se o objetivo final do marxismo é essa libertação da humanidade de todas as suas cadeias, então a defesa de todos os oprimidos, né, homens, mulheres, e aí inclua-se também os homossexuais, porque houve a partir de Stalin uma criminalização, uma perseguição aos homossexuais, inclusive com o apoio da ciência, né, os médicos russos são chamados pelo stalinista para defender mesmo o homossexualismo como uma doença degenerativa no interior, no seio da classe operária, de que era importante a ideia do pai socialista, do homem socialista. Então, isso é uma herança pesada pra caramba e que, volta e meia,
o marxismo e o feminismo se depara com essas questões. Acho que ontem tinha uma questão sobre isso, sobre a questão trans, a defesa dos direitos das pessoas trans. Gente, é só pensar que é mais um grupo oprimido dentro da nossa sociedade. Então, as discussões em torno dos LGBT, das pessoas trans, ela é uma bandeira que precisa ser vista, né? Não sei se a Ariane quer falar mais alguma coisa. No ponto de vista de que pensar que essas mulheres, né, se a gente for colocar, as pessoas trans, mas também as mulheres trans, né, falando aqui, vão sofrer opressão baseada numa ideia de feminilidade, assim como os homens trans também vão sofrer uma opressão baseada numa ideia de feminilidade que é totalmente burguesa, que é uma ideologia do que é essa mulher e o que é esse homem. Então, dentro, assim, da discussão, se a gente não for levar, que a gente for levar pelo feminismo marxista, isso, algumas vertentes em específico, né? Porque aí entra em outras polêmicas, como o feminismo radical também, que a gente não pretende abordar aqui. Para a nossa vertente, é nessa ideia que se segue. Bom, a opressão vai também ser delineada pela questão de classe, mas para além disso, dessa própria ideologia burguesa do que é feminilidade e do que é masculinidade. Colocar também, só voltar à questão do stalinismo, porque com Stalin e essa retirada do aborto, ele coloca, né, um prêmio para as mulheres que tiverem muitos filhos. Então, basicamente, é um absurdo que ocorre após a derrota, porque é uma derrota para as mulheres nessa época. O que teria sido colocado primeiro como um grande ganho, que é o aborto e o direito ao divórcio, ele é totalmente retirado. E, para além disso, é premiado o fato dela ter mais filhos e que essa condição não a liberta, não a coloca como um sujeito político mais, né? Deixa eu ler só um trechinho aqui de uma obra publicada à época, 1930, chamada A Revolução Sexual na Rússia. É uma obra que foi escrita, na verdade, no sentido de para defender a ideia da família tradicional russa, socialista. E o autor parece absurdo, né? Parece absurdo se a gente for pensar todas as discussões que foram colocadas aqui, por exemplo, sobre a ideia de família. Total. O Batikis, né, o autor, publicou a obra e no Pravda lançou um editorial. Vou ler só um trecho pequeno, que ele diz assim: a elite do melhor da juventude soviética, tanto a elite como o melhor da juventude soviética, nela está composta por excelentes pais de família que amam apaixonadamente seus filhos. A paternidade e a maternidade são virtudes da classe operária. Então, assim, é brutal mesmo, assim, o antes e depois, o divisor de águas, em toda a discussão avançada que se teve antes e hoje. E só para destacar, a perseguição aos homossexuais com o stalinismo, ela foi institucionalizada com a lei de 1934, que prendia quem praticasse a homossexualidade. Foi colocado no Código Penal, né? Atos homossexuais eram punidos com prisão, né? E a homofobia, na verdade, criminalizada, era dita, a homoafetividade, melhor dizendo, era dita como algo degenerativo, que servia para dividir a classe trabalhadora, o movimento, para desvirtuar o Estado proletário, assim como a ideia do amor livre também foi colocada nessa perspectiva criminalizada. E o aborto, principalmente. Mayakovsky morre antes desse período, Mayakovsky morre antes. Essa questão de virtude, né, de sempre estar pensando em virtude, parece muito um retorno a uma... Eu não sou da história, né, mas parece muito uma coisa meio que um aceno para a igreja, né? Que a igreja é obcecada com virtude, a mulher virtuosa, a pessoa virtuosa, parece que a virtude agora não é da classe trabalhadora. A classe trabalhadora, a virtude
é ser tipo a família tradicional soviética agora. Isso, exatamente. Tem toda a discussão sobre a revolução cultural também Acabou, né? na União Soviética, que a gente não tem tempo de abordar aqui, mas ia nesse sentido aí, né? Da troca, o que é a verdadeira cultura agora proletária. Realismo O socialista. realismo socialismo, né? O que é a cultura proletária, que seria interessante também, depois indico para vocês lerem alguma coisa sobre isso, porque é aí que você tem a montagem de uma cultura própria dos proletários, né? A poesia do proletário, o teatro do proletário, o que era o romance proletário, o que era a verdadeira arte, verdadeira bem entre aspas, a arte nesse sentido. Sim. Voltando só um pouquinho à questão do Stalin, quais textos ou autores, ou o que aconteceu assim para influenciar o Stalin a mudar tanto a figura da Rússia e do partido todo, assim? A senhora tem ideia de qual foi que ele bebeu no sentido de ideias para chegar até o poder e mudar dessa forma? Vá, Gonçalo, fica à vontade. Respirei fundo. No, porque el tema que si no parece que fue una cosa así de un minuto para otro. Sí. No, ¿qué acontece? Lo que aconteció fue así: triunfa a revolución na Rusia. Cuando triunfa a revolución na Rusia, octubre de 1917, se cría a Tercera Internacional, que es Internacional Comunista, que tenía como objetivo expandir a revolución rusa en Europa y en todo el mundo. Todos los países tenían que construir partidos comunistas que hagan revoluciones en cada país. La revolución rusa fue pensada por todos como el inicio de una revolución mundial. Ninguém acreditaba, ni Lenin ni Trotsky, ni la burguesía europea acreditaba que la revolución rusa podría sobrevivir solo en un país. ¿Qué aconteció? Solo podía triunfar la revolución rusa si triunfaba la revolución en Europa, fundamentalmente en Alemania. Se da una situación particular. Triunfa la revolución en Rusia y todas las tentativas revolucionarias son masacradas en Europa. Es derrotada la revolución en Hungría, son derrotadas 3 revoluciones en Alemania, es derrotada la revolución en Italia con Gramsci, es derrotada la revolución en Europa. Mas cuando todo el mundo pensaba, bueno, es derrotada la revolución en Europa, cae la revolución rusa, se da una situación en la cual no cae la revolución rusa, mas no puede se expandir porque es derrotada. Esa derrota hace que se críe un aparelho burocrático en el interior de la Unión Soviética que, al ser derrotada a revolución, comienza a tener como lógica política ya no a expansão da revolução, sino a defesa do próprio interesse desse setor burocrático. Vocês imaginam, existe uma revolução social, mas existe um processo de burocratização política. ¿Se entende? Ese proceso de burocratización política va mudando a política interna y a política externa. Los partidos comunistas, después de 1935, van a dejar de tener objetivo de hacer revoluciones en cada país, sino que van a tener como único objetivo evitar que países capitalistas hagan la guerra a Rusia. ¿Se entiende? Entonces, hizo que creó y hizo que fez, pero para eso Stalin internamente tuvo que asesinar a todos los sobrevivientes de la velha guardia bolchevique. Aquellos que no habían muerto en la guerra civil, en otras revoluciones fueron asesinados por Stalin. Trotsky en México. ¿Se entiende? Mas se entiende que existe un proceso de burocratización. Y a tesis de Trotsky, ¿cuál es? Bueno, la revolución social está feita, tenemos que hacer una revolución política. Tenemos que expulsar a burocracia y voltar a democracia soviética. Esta idea del régimen de partido único, en el cual no podés discutir nada, y todo eso es, digamos, más simultáneamente con la derrota y esa consolidación, digamos, de la burocracia, se da esto que los estaban hablando.
toda una serie. Vos no podés tener una política internacional reaccionaria y una política nacional de izquierda. Eso es qué sé yo, no resiste a mayor análisis, ¿se entiende? Tampoco vos se puede tener una política internacional boa entre aspas y una política interna ruim. Existe una relação para o marxismo entre eso. Entonces, eu simplifiquei muito, mas se dio esse processo de burocratização. Mas eu lhe falo uma coisa, miles e miles de bolcheviques lutaram contra isso dentro y fuera de la Unión Soviética. O filho de Trotsky fue asesinado en Francia, porque el stalinismo se colocaba de acuerdo con los países, con los gobiernos de los países capitalistas para masacrar a oposición política. ¿Se entiende? Los perseguían por todos lados. No era que era una cosa así, soy aquí, en la Unión Soviética. Entonces, y para fechar, Stalin abandona la idea de internacionalismo proletario para defender una tesis que no es marxista, que no es de Marx. Cualquier alumno de graduación que lea un manifiesto de proletario de todos los países unidos para Marx, internacionalismo, Stalin inventa con Estado socialismo só en un país. Es posible hacer o socialismo só en un país. E aí, no caso, Stalin é produto dessa análise. Ainda bem que Gonçalo... Não, pero como porque a pessoa tampouco tem que saber, sim, porque sim, é difícil. Eu acho que também tem uma questão para adicionar que para Stalin, aquele processo de 17 já tinha resolvido 99% das questões. Né? Ele até tem uma frase... Então, 99% feito socialismo. Então, e com esto, mas você se imagina o seguinte, se o socialismo é a pátria do proletariado, qualquer que contra a pátria do proletariado é uma gente da CIA e do imperialismo que quer acabar com o Estado operário. O que é o que tem que fazer com esse cara? Eliminar. Stalin fue? Tem que eliminar. Pronto. Não tem muita discussão. Pois se você é um agente do imperialismo contra-revolucionário que quer acabar com a revolução, com o único Estado operário, se entende? A tarefa dos partidos comunistas é denunciar os trotskistas. Cuando Trotsky va a México, tem movilizaciones del Partido Comunista Mexicano para que el gobierno no aceite a Trotsky. Sí. Y era el único país del mundo que lo aceitaba. Había estado en Francia, lo mandan embora. Había estado en Noruega, lo mandan embora. No podía estar en ningún lugar. ¿Se entiende? Llega a México, movilizaciones del Partido Comunista. Por sorte que eles son todos acá muy jóvenes. Cuando él me movilizaba, eu sou trotskista, digamos. Mas quando eu me mobilizava na Argentina, na época, você, sendo trotskista, tinha que se defender do aparelho de segurança do Partido Comunista. Porque os partidos comunistas, seja Partido Comunista Soviético, sea el maoísta, en Argentina se llamaba PCR, Partido Comunista Revolucionario, y además tinham como obrigação os militantes batir nos trotskistas. Era una obrigação porque tinha relação com a defesa do Estado operário. Não era que você iba... Tranquilo, no mayo francés, o Partido Comunista francés utilizaba primero o aparelho de segurança contra los estudiantes. Y después, los estudiantes lutaban contra la policía. Primero tenían que lutar contra el aparelho de segurança do Partido Comunista. Falo porque o stalinismo é isso. É esse combate aí. Por eso trotskistas somos anti-estalinistas. A morte. Até a morte. Não tem conciliação. Gente, a gente vai dar uma pausinha agora para uma fala, assim como ontem, para pensar a importância desse ascenso da luta das mulheres, né? Baseado em entrevista, né, da Wendy Goldman, que é essa historiadora que escreveu Mulher, Estado e Revolução também, né? Que é um livro que a gente julga bem referência para a gente, para entender o processo da Revolução Russa, mas em entrevista, em 2017, perguntada sobre a importância da greve mundial de mulheres, a Goldman disse que as mulheres de hoje, elas tomaram para si muitas das questões internas, emocionais, sexuais, e trouxeram-nas à tona. Então a gente vê emergir no debate, na cena pública, uma série de movimentos internacionais. A gente no início
do minicurso aqui a gente falou, inclusive, de como as insígnias eram, né, os lemas são, né, têm sido bem radicais, digamos assim, do ponto de vista das movimentações. E uma das características, segundo a Goldman, desse novo movimento de mulheres é que as mulheres não se furtam ao debate, elas trazem muitas questões internas, né, a própria questão da mulher, questões emocionais, questões sexuais, né, justamente porque essas questões vêm à tona com os conflitos e o momento em que a gente está inserido. E nesse sentido, antes da gente pensar um pouquinho sobre a greve internacional de mulheres, é importante a gente pensar mais teoricamente sobre o conceito de crise. Eu não sei se a Ariane quer fazer algum comentário antes sobre os movimentos de mulheres. Acho que só pegar primeiro que, se a gente pegar de 2017 para cá, houve na América Latina em si um grande ascenso de movimento de mulheres, tanto quanto a luta pelo aborto na Argentina, que é a Mara Verde, quanto a greve geral de mulheres, quanto vários movimentos que ocorrem também no Chile, o Ni Una Menos, e aqui vai desembocar também em algumas movimentações feministas, mas a mais recente, assim, que a gente pode colocar é o Ele Não, que não chega a ser, assim, de certa forma, homogêneo, no sentido de pensar como só o movimento feminista, mas que é encabeçado por mulheres e basicamente muito por mulheres da classe trabalhadora, assim, já que se inicia inicialmente ali pelo Facebook com a revolta de mulheres em relação à candidatura não só do Bolsonaro, mas aí as falas do Bolsonaro. Posteriormente o movimento ele se abre assim no Facebook e chega a acho que milhões de participações só no grupo e aí vai para as ruas, né? Então esse momento de 2017 para cá se iniciam muitas discussões sobre uma terceira onda feminista, tanto na academia quanto fora dela. Porém, até o momento a gente não tem estudos que realmente descrevam essa terceira onda feminista. Eu não lembro a teórica, que já fala uma quarta onda feminista, baseada justamente nesses levantes mais voltados para as questões indígenas, latino-americanas. Mas a gente não tem ninguém ainda estudando mais detidamente. Isso, já que tem mais estudos aqui desde a partir de 70, né? Que é quando na América Latina há um giro neoliberal e tudo mais, então ainda se vem muito nesse ponto. Pois é, a gente pensou aqui como um tema importante para a gente entender esse fenômeno, justamente porque esse ascenso da luta de mulheres, ele vai em rota de colisão com uma série de ajustes, que na verdade são retrocessos, né? Ajustes e acordos econômicos que acontecem num momento de crise. E aí a gente fazia no início da nossa fala hoje uma distinção mais por cima de que nem toda crise é igual. Mas a gente usa um conceito que é o conceito do marxista revolucionário, né, do filósofo Antônio Gramsci, que fala do conceito de crise orgânica, que nos serve para diferenciar esse momento que a gente está vivendo agora como um momento de crise diferente das outras crises que a gente já viu emergir, né? A gente pode entender que existem crises episódicas, existem crises conjunturais, crises cíclicas. Essa, na acepção, né? na teoria, digamos assim, para Gramsci, seria uma crise orgânica, que nada mais é do que uma crise profunda. É uma crise do conjunto do Estado capitalista. Ela não é só uma crise de viés econômico, ela é uma crise que envolve também a questão da hegemonia, né? Então a gente vê uma série de movimentos questionando autoridades, por exemplo, como um sintoma dessa crise orgânica, né? A gente vê também que essa crise, ela questiona os poderes instituídos, né? Coloca em xeque a estabilidade, justamente porque ela coaduna, ela une elementos da crise econômica mundial com elementos da crise de autoridade ou a crise geral do sistema de maneira mais
a esse fenômeno mais econômico, né? Seria o que Gramsci chama de crise de autoridade, crise de hegemonia, crise do Estado em seu conjunto. Então, ela é uma crise diferenciada. E, como a gente não vê emergir nesse momento nenhuma saída ou elementos que possibilitem a resolução, o que acontece é que os setores mais oprimidos da classe trabalhadora se insurgem, né? Não ficam de fora, por exemplo, as mulheres, porque é justamente nesse momento em que a crise orgânica se expressa mais fortemente, né? Em que a crise orgânica se expressa com mais força, é justamente aí que os direitos das mulheres são atacados pela emergência de fundamentalismos, pela emergência de conservadorismos. Não é à toa esse ascenso da luta feminina coincidir com esse momento de crise orgânica. E aí, nesse sentido, a gente precisa entender essa greve internacional de mulheres, né, como uma reação dessas mulheres a esse momento de crise, né? Bom, essa crise de 2017, como a Ariane falou, ela foi proposta por dezenas de feministas em muitos países, né? Pensar que muitos países europeus, países como os Estados Unidos também, muitos países latino-americanos pensaram e aderiram aos protestos de 2017 da greve internacional de mulheres, que tinha como bandeiras ali o fim dos feminicídios, as igualdades salariais em seus países, no caso a desigualdade, né, salarial nos seus países, a exploração das mulheres e, no conjunto, o processo de desumanização profundo que as mulheres vêm sofrendo e que, como a crise expressa isso mais fortemente, as mulheres começam a reagir a isso. Eu acho que é importante a gente relembrar a greve de 2017 justamente pelo papel que tem a memória, não é? A gente falou aqui de processos históricos revolucionários que estão documentados, mas é importante a gente tratar a memória como um terreno político, né? Para que as organizações da classe trabalhadora, incluindo as organizações das mulheres, tenham sempre como espaço de luta também esse espaço de memória, né? De rememoração, de relembrar essa questão. Então, a inspiração da greve de 2017 estava justamente numa greve que tinha acontecido em 1975, na Islândia, quando as mulheres foram à rua brigar pela igualdade salarial e conseguiram, com sua manifestação massiva, 90% das mulheres em 75 pararam a Islândia, né? Que naquele momento tinha uma das legislações mais atrasadas em termos de direitos de mulheres. Elas conseguiram 90% das mulheres faltarem aos seus trabalhos, né? E isso pressionou as forças estatais a não aprovar uma lei que dificultava mais ainda os direitos das mulheres, né? A inspiração estava nesse processo aí. É interessante a gente pensar que, por exemplo, de 75 a 2017, pouco se mudou no cenário em relação à desigualdade salarial. A Ellen Hirata, ela vai falar muito sobre a questão da mulher, no sentido de que tudo muda, mas nada muda. Então, se mudam algumas questões legislativas de acesso a direito, mas pouco se muda na questão de acesso material para essas mulheres. Então, por isso ainda continua sendo uma pauta recorrente. Parece que tudo muda, mas nada realmente muda no sentido material da coisa. E muito importante ter essas questões como, não questões meramente de costumes, né? Mas questões políticas, né? Você está falando do avanço do conservadorismo, né? Que coloca em xeque direitos das mulheres no plano político. Então, as mulheres estarem na vanguarda de movimentos como esse, né? Contra essas agendas que destroem aquilo que se construiu historicamente é muito importante, né? Eu lembro que em 2015, para barrar uma PL, né? Um projeto de lei do Cunha, as mulheres, não sei se eu coloquei aqui alguma imagem, as mulheres foram à rua contra o Eduardo Cunha, acho que a gente lembra disso, né? No passado recente, né? E os lemas eram os melhores possíveis, né?
a pílula fica, cunha cai, né? Era um desses. E a PL, ela tentava dificultar mais ainda, para quem não lembra, né, o acesso das mulheres aos serviços médicos. A ideia dessa PL era regulamentar uma lei que já existia, que protegia o sigilo dos profissionais de saúde, no caso em casos de aborto, né, da necessidade do aborto ser realizado, nos casos que a lei já assegura, né, em casos de estupro ou de má formação, né, de anencefalia. E a ideia da PL era justamente dificultar, regulamentar isso, exigindo que profissionais de saúde comunicassem às autoridades. Né? Imagina, né? As mulheres que já têm dificuldade no Brasil de acessar os serviços públicos de saúde, né, que praticam abortos clandestinos, acesso à própria, na questão de estupro, a própria denúncia, o processo de denúncia, acesso ao direito desse aborto. E no caso também ficou muito no slogan Todas contra 18, né, que era o nome da PL. Começa a se discutir muito sobre direito reprodutivo nessa época também, mas pouco se avança. Mas aí a gente está vendo um vai e volta, né? Direito reprodutivo, que era uma coisa que já estava discutindo, já se discutia no movimento operário há muito tempo. Então, a ideia do GTA aqui do minicurso é justamente conectar a teoria que foi discutida ao longo com a história dos movimentos de mulheres, né? Em 2017, no Paro Internacional de Mulheres, e inclusive também, deixa eu ver se eu botei antes, nas manifestações, né? O Trump ganha as eleições em 2016 nos Estados Unidos, declaradamente misógino, né? Com um discurso muito machista, xenófobo também, né? A gente viu toda uma série de ações do governo no sentido de construir muros para impedir a vinda de imigrantes para os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo uma série de direitos durante o governo Trump, de direitos elementares, né, dos imigrantes que foram violados, né, de crianças separadas de seus pais, né, de suas mães, nos, entre aspas, assentamentos, né, nos locais era absurdo. Mas no dia que Trump assume a presidência, isso já estava colocado nos discursos dele, que ele iria fazer, as mulheres saem massivamente às ruas dos Estados Unidos, num movimento assim, internacional histórico. Né? A gente está falando do coração do capitalismo, as mulheres se levantando contra um presidente eleito, né? Mas que tinha um discurso claramente misógino e que se colocava na linha de frente de o mais curioso de Trump é que dele se colocar como conservador e arauto da moral e de uma certa palingênese ocidental, né? Um retorno mítico a os valores ocidentais, que o Gramsci também vai fazer a diferenciação entre Ocidente e Oriente, né? Pensando mais em termos, enfim, no contexto histórico da Revolução, mas Trump foi acusado de assédio sexual, inclusive isso influenciou para ele não, enfim, tá para decidir, né, se ele vai ser candidato ou não sei com que pé tá, mas pelo menos em termos eleitorais Trump está em primeiro. Isso é um aceno importante desse avanço das forças conservadoras, mas também dos governos. Milei também ter ganhado na Argentina. Também é um forte indício, né? Do que a gente pode esperar. E não esperemos, né, nós mulheres, nenhuma melhoria, né, vinda desses governos de jeito nenhum. Então, de modo geral, sobre a greve internacional de mulheres, minha fala, a voz já está indo embora. Sobre a greve internacional de mulheres, é bem emblemático também a participação da Polônia, por exemplo. Uma vez que a Polônia tinha uma legislação que era considerada uma das menos avançadas na Europa, em termos do que se poderia entender ali por legalização do aborto, né? A Polônia criminalizava bastante. E durante a greve de mulheres, a greve internacional de mulheres, houve uma adesão massiva das mulheres trabalhadoras, de modo geral, na greve internacional da Polônia. Deixa eu ver se eu coloquei aqui.
que inclusive consegue barrar, né, retrocessos legislativos, retrocessos legais contra os direitos das mulheres nesse Estado europeu. Deixa eu ver aqui. Eu acho que bem emblemático também da luta atual feminina, né, que, como diz a ativista Angela Davis, que tem uma força poderosíssima quando une negros, negras, trabalhadoras e setores oprimidos, como, por exemplo, os transgêneros. Né? A Angela Davis fez um discurso desse tipo, né, na posse do Trump. Eu acho que quando a gente olha para o movimento de nenhuma menos, o espanhol é menos, sobre a greve internacional de mulheres e esse movimento aí, a gente pode realmente ver de como esse ascenso, essa ideia de ascenso, de levante da luta feminina ou primavera feminina é um dado histórico do nosso tempo. Né? Não sei se a Ariane quer falar alguma coisa. Então, só lembrar que nesse 2017 e o Ni Una Menos se levanta também pelo caso de uma mulher, acho que foi no Chile, uma jovem foi morta e foi empalada por um ex-companheiro. Então surge muita discussão sobre feminicídio nessa época também, já que começa a ser discutido o termo mesmo, não assassinato, mas de feminicídio, que é o que ocorre com as mulheres em específico, não é um assassinato, é um ódio ao gênero feminino. Então, o Ni Una Menos, ele se difunde também muito nesse sentido de proteção da vida da mulher. Interessante é que eu fui, na época eu fui procurar, né? Bom, mas de onde tiraram esse lema, né? Não nasce do acaso. Ele nasce do poema de uma mexicana chamada Susana Chaves, que foi assassinada em 2021, também pelo companheiro, né? Um crime brutal também de feminicídio. E de um dos textos, de um dos poemas dela, foi retirado esse lema que foi usado na Argentina diante do assassinato de Lúcia Pérez, né, de 16 anos. Ela foi esse crime brutal que serviu de faísca, de estopim para que as mulheres saíssem às ruas aos milhares contra os altos índices de feminicídio, né, que são sempre colocados nas estatísticas como um acaso, né? E a gente está falando de países na América Latina ainda muito pautados, uma sociedade muito pautada no pilar do patriarcalismo, né? O poder da religião, e a gente está falando da Argentina, que é um estado de educação confessional, se eu não estiver enganado, né? Sim, sim. A educação é confessional, que é um fator determinante de ser questionado. ¿Quer falar alguma coisa? No. Que se habla una particularidad. Es confesional, digamos, la verdad. Na Constitución, o que aparece que no es confesional más que o Estado sostén a religión católica. Entonces, o Estado no es confesional, supuestamente. Por eso, digamos, Milei haya que o Papa es comunista. Entonces, Milei deixou de ser católico y se fez judaico agora. Mas mesmo que na chapa dele tem um monte de nazista, mas ele é judaico, apoia Israel e demais. Mas então ele pode ser presidente porque o Estado é, digamos, não é confessional. Mas a Constituição sostém a religião católica apostólica romana. ¿Eso qué significa? Que no es más paga o salario de los padres, ¿se entiende? ¿Qué sé yo? Por eso una consigna de las mujeres es que los padres vayan a trabajar, ¿se entiende? Argentina es un país muy particular, está ahí en el otro lienzo que vino después de la marea verde, que es Iglesia, Estado, asuntos separados, sería, ¿se entiende? Porque se da casualidad que en Argentina, no por direita como Milei critica ao Papa achando que o Papa é de izquierda, mas a feministas, o movimento de direitos humanos na Argentina critica ao Papa por izquierda,
no sentido que a igreja foi cómplice da ditadura, foi cómplice do sequestro de crianças durante a ditadura e demais, e o Papa Bergoglio, antes de ser Francisco, a gente lo conhece já. Sí. Eu sempre falo, não? Eu era católico quando tinha 10 anos. Mas eu acho que graças à igreja argentina eu me fiz ateo, antes de conhecer a Marx. Porque quando a igreja ficou envolvida, digamos, con los asuntos de secuestro de criança, tortura na ditadura militar e demais, você fala, não, aqui não é um espaço muito confortável como para estar. Então eu sempre falo, eu sou ateu graças à igreja católica. Digamos, mas coloco aí como... É interessante que esse movimento da Argentina, ele cruza fronteiras, né? E inspira outros movimentos, inclusive aqui no Brasil também, outras marchas, com esse objetivo, né, de questionar os altos índices de assassinatos de mulheres como se fossem assassinatos comuns, né? Morte de mulheres como algo comum, inclusive de questionar o papel da igreja, né, o papel da religião nas instituições estatais, porque a gente está falando aqui de um Brasil que se diz laico, mas de laico não sei como não tem uma cruz aqui mas de laico não tem nada, né? A gente tem lá no Supremo Tribunal Federal, tem sim. Claro, mas se a gente pensar também a própria bancada, né? En Argentina supuestamente está prohibido, você não pode ter em uma universidade um objeto religioso. No tem como, en Uruguay tampoco. Uruguay fue un país liberal, más liberal, porque Uruguay expulsó a los padres durante 5 años. Un gobierno liberal, no de izquierda. Mas falaba, no, gente, religión y educación son cosas diferentes. No, y tengo una cosa con estos fechos para no atrapalhar. No, que tiene una cosa, ¿no? Que también, você tem pessoas que no son de izquierda en Argentina, que entran a la universidad y por una cuestión científica você deixa de acreditar na religión. No tiene que ser de izquierda para falar sou ateo, sino por una cuestión científica. Eu vou a pesquisar, sou bióloga, sou químico, sou cientista social, sou historiador. No, se eu entrei na universidade, você o primeiro ano já fala, não, ciência é uma coisa, religião é outra, pronto. Se entende? Aqui no Brasil fica todo mais misturado. Mas vinculado a un movimiento de mujeres y Milei y extrema direita, acho que tem uma coisa que é importante. Uma parte da base de Milei e uma parte da base de Milei jovem são jovens machistas que acham que no último período as mulheres ganharam muitos direitos. Então, eu não tenho nenhum direito, eu não tenho... no tengo 13º, no tengo salario fixo, tengo que pedalar todo el día. Y además, y ahí las mujeres son jóvenes y tienen más derechos hasta que yo. ¿Se entiende? Cuando fueran esta cosa, masculinidad y frágil, qué sé yo. Sí. ¿Se entiende? Los caras cola ese negocio. ¿Se entiende? Y tienen una parte de la juventud que no tiene nada que